Olá, meu querido, graça e paz, tudo bem, meu amado? Bom, estamos de volta aqui para a segunda parte deste vídeo. Nós estamos estudando a lição de número 13, que tem por tema Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. E você está agora na segunda parte desse vídeo, dando continuidade a esta lição, tá certo? Já quero agradecer aí pelo carinho, pela sua compreensão. Muito obrigado, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, deixe seu comentário, assine o sininho de notificações, porque é muito importante para mim e para você. Porque toda vez que eu postar um vídeo, às quinta-feiras eu sempre posto um vídeo, assim que eu postar o vídeo no YouTube, você será notificado, tá certo? Vamos para a aula então. Tópico 2, diz assim: seu ministério e caráter supremo. Subtópico 1, o caráter exemplar de Jesus. O modelo de caráter. Jesus demonstrou o aspecto do seu caráter que são referências e modelo para todos os que aceitam como Salvador, como Senhor e Salvador. Então, Jesus é um modelo de caráter, tanto meu como para qualquer pessoa que aceita Ele como seu Salvador. Esse modelo de caráter, primeiro, qual é o modelo? Humanidade e mansidão. Esse já era um dos aspectos do seu caráter. Para iniciar o seu ministério, Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Primeiro, ele não precisava ser batizado, porque o batismo nós sabemos que é para arrependimento de pecado. Só que o nosso Salvador, Jesus Cristo, obviamente que ele não tinha pecado. Mas ele fez isso porque ele deu exemplo de caráter. Ele fez isso para que se cumprisse a justiça de Deus. Então, ele foi humilde, ele foi manso, ele demonstrou humildade. João Batista sentiu-se constrangido. Olha só o que João disse. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João, opunhando-se, disse-lhe: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Mateus 3, 13 ao 15. Então, Jesus, ele aqui disse para João o seguinte: olha, fica tranquilo, porque é assim que tem que ser. Eu preciso dar exemplo. Como que eu iria me batizar se Cristo não se batizou, se Cristo não fez nenhuma importância, não deu nenhuma importância ao batismo, tá certo? Então, por isso, ele se batizou para cumprir a vontade de Deus, toda a justiça, e para dar exemplo para a sua igreja, tá certo, meu amado? Só para pegar um gancho, se você ainda não é batizado, te recomendo urgentemente procurar o seu pastor e descer as águas para cumprir a vontade de Cristo na sua vida, assim como Cristo fez a vontade do Pai na vida dele. Jesus implantou a escola da mansidão e da humildade, convidando a todos para aprenderem com ele. Então, se existe escola de mansidão e humildade, Jesus foi o fundador dessa escola. Ele foi o primeiro que nos deu exemplo de mansidão e humildade. Ele é o nosso mestre, o nosso professor por excelência. Enfim, ele é tudo, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28 e 29. Então Jesus chamou para si todos aqueles que estavam sofrendo, todos aqueles que estavam cansados, e disse: pode vir, tomai sobre mim o meu jugo, aprendei de mim que sou manso. Isso é um verdadeiro exemplo, o mestre da mansidão e da humildade. Ele se fez humilde, ele foi manso. Ele chamou para ele todos aqueles que tinham problema. E ele chama chama a mim, chama você, chama todos aqueles que têm problema. Lança sobre ele o teu problema, o teu jugo, o teu fardo, o teu peso. Porque nele você vai encontrar mansidão, é nele que você vai encontrar humildade, é nele que você vai encontrar paz para a sua alma, é nele que você vai encontrar vida e vida eterna. É só Jesus Cristo, o nosso Criador, que tem vida eterna. Ele sim deve ser honrado, ele sim deve ser honrado, deve ser glorificado, deve ser exaltado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque ele despojou
despojou-se de seus atributos divinos. Olha que humildade. Tornou-se homem e servo, humilhando-se até a morte. Não existe ninguém nesse mundo nem fora dele que seja tão humilde a ponto de se humilhar até a morte. Não por pessoas boas, mas por pessoas má, pessoas pecadoras. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 6 e 8. Então Jesus, ele despojou da sua glória, ele não precisava sofrer, ele não precisava sentir fome, ele não precisava ser traído, não precisava nada disso, porque ele era Deus em sua essência. Mas ele deixou seus atributos divinos e se fez homem, carne, humilhou-se a si mesmo, desceu até a terra e se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Tudo isso por amor a mim e a você, por amor à sua criatura, por amor à humanidade. Se tem alguém, meu irmão, que ama você de verdade, não é seu esposo, não é sua mãe, não é seu pai, não é seu filho, não é parente e não é ninguém neste mundo. Se tem alguém que te ama de verdade mesmo, é Jesus Cristo, o seu Criador. Então, o adore, coloque Jesus no seu coração, na sua mente, nas suas palavras, seja viciado por Cristo, seja obediente, seja louco, seja doido por Jesus, porque Ele amou você até a morte. Jesus surpreendeu os discípulos quando fez um trabalho de escravo. Olha só, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugou-os com a toalha com que estava cingido. João 3, 13, 4 e 5. Jesus, olha o exemplo que Jesus nos deu. Ele fez o papel de um escravo. Quem lava pés é o escravo que lava os pés, né, das pessoas. Jesus surpreendeu os discípulos quando fez o trabalho de um escravo. Oh, meu Deus! Esse Deus nos ama de verdade, meu amado. Mansidão e humildade são requisitos indispensáveis para quem quer ser discípulo de Jesus. Existe, no mínimo, aí, 2 requisitos indispensáveis para quem quer ser cristão de verdade. É ser manso e ser humilde. Esses 2 requisitos formam o teu caráter, meu irmão ou minha irmã. Misericórdia e compaixão. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andava cansada e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 6, 9, 36. Misericórdia e compaixão. Então Jesus teve compaixão daquela multidão. Também ele curou muitos que sofriam com enfermidade. Mateus 14, 14. Tendo compaixão da multidão e não tem o que comer. Mateus 15, 32. Quando alguém estava enfermo, ele foi lá e curou. Quando alguém teve fome, ele foi lá e deu o que comer. Isso é ter compaixão, isso é ter misericórdia do pobre, do necessitado. Só Deus, meu irmão, só Jesus tem misericórdia de você. Tem misericórdia do pobre, do mendigo, do encarcerado, do enfermo, do louco, daquele que tem problema, daquele que está jogado à mercê da vida. Só Jesus que tem compaixão e tem misericórdia. Ele está presente de você, garanto. Cuidou dos feridos. O exemplo aqui é da parábola do bom samaritano em Lucas 10, 35. Se alguém está doente, ele cura das feridas, é ele que te sara, é ele que cura, é ele que arranca o câncer, é ele que cura o diabético, é ele que dá vida, meu irmão. Esse é o Deus que você serve. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito pacificador. Jesus conhecia bem a natureza humana, sujeito às desavenças e desentendimentos, mesmo entre os irmãos. Porquanto se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares de que o teu irmão
tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23 e 24. Ele exortou aqui as pessoas, aqueles seus seguidores, aqueles que o assistiam, dizendo: se tem alguém que tem alguma coisa contra você, quando você for ofertar, deixa a sua oferta primeiro, vá lá e peça perdão. Espírito pacificador, pacifica a situação, mantenha a paz com todos. Não retribua o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Ele exortou aqui os seus discípulos, seus seguidores, dizendo que antes de ofertar, antes de dar seu dízimo, a sua oferta, antes de você fazer qualquer coisa, primeiro reconcilie. Se você tem problema com alguém, reconcilie, peça perdão, porque assim você verá Deus. Só assim nós veremos ao Senhor. Ele reproduziu a mensagem do Salmo 133, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Paulo também aconselhou-nos a ter paz com todos, sempre que possível. Então, Jesus ele reproduziu o Salmos 133. O apóstolo Paulo aqui ele nos aconselha a manter a paz com todos, se depender de nós. Olha o que diz Romanos 12:8. O que exorta, exorte. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Hebreus 12:14 diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer ver Deus, meu irmão? Então mantenha a paz com todos. Só assim, eu e você veremos a Deus, se nós mantermos a paz com todos. Quando depender de nós, sempre temos que manter a paz com todos. Sempre temos que agir com misericórdia. Subtópico 12. Na prática, ele demonstrou o seu imenso amor pelos pecadores. Os fariseus queriam matar a mulher adúltera. Jesus a perdoou e ordenou que não pecasse mais. João 8:11. Então, ele disse para os fariseus o seguinte: que queriam matar, que queriam apedrejar aquela mulher. Ele disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, Jesus ele soube perdoar, ele sabe perdoar. Ele não nos aponta o nosso pecado, ele mostra o caminho para que nós deixamos o pecado. Ele estende a mão para nos ajudar a sair, né, do pecado. A vontade de Deus é que nós deixemos o pecado e seguirmos a Ele, é que nós nos arrependemos. Jesus ele não veio para matar o homem, ele veio para dar vida e vida em abundância. Os fariseus queriam matar aquela mulher, queriam destruir, porque na lei dizia que tinha que ser apedrejada até a morte. Mas a misericórdia de Cristo, o amor dele falou mais alto. Ele perdoou. Claro que ele deixou aqui uma orientação: olha, filha, vá, mas não peque mais. É assim que Deus deixa a mensagem para nós, que nós nos arrependemos e não pratiquemos as mesmas coisas. Aos seus discípulos ele ensinou: como o Pai me amou, também eu vos amei. Eu também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. João 15:9. Ele também disse ao doutor da lei que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de tudo, e o segundo é amar ao seu próximo como a si mesmo. Mateus 22:34-40, você pode ler aí na sua Bíblia. Então, aos seus discípulos ele disse que ele amava os discípulos porque o Pai os amou, e assim os discípulos tinham que permanecer amando uns aos outros. Toda a lei, a quem entendia da lei, ele disse que o maior mandamento era primeiro amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo ao seu próximo. O amor é a marca do cristão. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. João 13:34-35. Quer ser discípulo de Cristo? Se eu quero ser discípulo de Cristo, se eu quero ser parecido com Cristo, eu tenho que amar o meu próximo. Esse é o mandamento que não tem como eu dizer que tem que ser diferente. Não, é amar. Quem tem amor tem Cristo no coração.
Tá certo, meu amado? Subtópico 3. Seu caráter é referência para a igreja. O que Jesus diz? Jesus disse o seguinte: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em seu aspecto espiritual, como o corpo de Cristo, a igreja ela é perfeita e sem mácula. Então, como o corpo de Cristo, a igreja em si, não como templo, como local, fisicamente falando, mas como corpo de Cristo, a igreja ela é perfeita, ela é sem mácula, ela não tem pecado, ela não erra, ela é perfeita, tá certo? Porque Jesus morreu pela sua igreja, ele deu a vida pela sua igreja, ele instituiu a igreja aqui na terra. Então, como corpo de Cristo, a igreja ela não tem pecado, ela é pura. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. Então, essa é a igreja de Cristo. Pastor, mas tem um monte de gente lá na igreja que faz um monte de besteira. Calma que nós vamos tratar um pouco desse assunto. Mas a igreja como corpo de Cristo é essa aqui de Efésios 5, 27. Quer fazer parte dessa igreja? É você que decide. No aspecto humano, agora no aspecto humano. Porém, como organização, existem as igrejas, ou seja, formada por homens mortais, falíveis e sujeito a erros e pecado. Então, esta igreja aqui, Jesus diz para ela o seguinte, que ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 16. Igreja como organização, como formada por homens pecadores, falíveis, essa igreja é cheia de problema. Cheia de gente errônea, cheia de fofoqueiro, cheia de um monte de coisa, tá? Tem essas pessoas dentro da igreja. Não adianta eu querer fazer aqui vista grossa. Esta igreja aqui, como aspecto humano, ela tem um monte de defeito. Inclusive eu tenho meus defeitos, tá certo? Então, esta igreja, Jesus se apresenta para ela dizendo o seguinte, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Bom, meu amado, nós chegamos no tópico 3. Se você quer assistir esse tópico agora, que é o último tópico, clique no link aí acima, no canto direito do vídeo, e você será direcionado para a parte 3 desta aula,